Quantos são felizes com Jesus aí? Aleluia. Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor nos fez. Estamos alegres, felizes, esperando algo da parte do Senhor. Coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nessa manhã, nós declaramos que temos sede de ti. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai. Que a tua palavra venha nos inspirar, venha ministrar o nosso coração e de uma maneira profunda sejamos edificados, animados, motivados pelo Espírito Santo nessa manhã. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. É no maravilhoso nome de Jesus que oramos e agradecemos a Ti por todas as coisas. Amém e amém. Bom, é muito bom estar de volta novamente aqui na casa. Tivemos um final de semana glorioso lá em São Luís. Deus operou de maneira tão extraordinária, principalmente na reunião de domingo pela manhã. Muitas pessoas, mais de 20 pessoas foram curadas fisicamente. Tivemos um tempo extraordinário de oração por cura. Tivemos muita gente participando ali. Foi um tempo verdadeiramente debaixo da glória do Senhor. Mês de setembro nós estamos voltando lá, eu e minha esposa, dessa vez ela irá também, e vamos ministrar lá por 6 dias, de maneira constante, de terça até domingo. É a igreja do Senhor aqui, é a Rei das Nações, se fazendo presente em meio ao corpo de Cristo, com o objetivo de abençoar. Deus tem dado uma visão bem clara de edificar o corpo de Cristo de maneira geral. Eu quero ter um tempo aqui de meditação, de maneira bem rápida com vocês e ministrar algo ao teu coração. Tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Amados, é muito importante quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar tantos episódios, tantos eventos que, na verdade, são situações que acontecem no aspecto natural. Porém, nós temos que ler as coisas de maneira espiritual. E como Paulo nos orienta, comparando as coisas espirituais com espirituais. Há muitas narrativas bíblicas que muitos estudam, leem, meditam, mas não passa simplesmente de algo histórico, um evento natural, um episódio que aconteceu. No entanto, em cada situação sempre há uma verdade espiritual que o Senhor quer nos ministrar. Paulo, de maneira muito profunda, ele diz que muitas coisas que foram deixadas lá no Velho Testamento servem de figuras, ilustrações, sombras para a nova aliança. E são coisas que têm um peso espiritual para nós até o dia de hoje. Então é muito importante lermos a Bíblia dessa maneira, extraindo algumas verdades, alguns princípios para a nossa caminhada com Deus. Eu preparei, desenvolvi um curso de 9 lições, 9 aulas lá para o Instituto Ministerial Neuza Etioca. Terminamos aí há 2 semanas atrás, onde eu peguei aqui 9 episódios da Bíblia, coisas que muitos atribuem de uma maneira histórica, e tiramos alguns princípios que nos levam a guerrear de maneira legítima diante do Senhor. E foi um tempo extraordinário, e agora no segundo semestre vamos estar repetindo novamente esse curso lá dentro do Instituto, além de outras aulas que eu tenho ministrado junto àqueles irmãos. E nessa manhã eu quero trazer algo aqui baseado na saída do povo de Israel lá do Egito. Nós encontramos ali algumas verdades que são extraordinárias para nós, onde nós podemos tirar alguns princípios muito importantes. E o que eu quero abordar hoje aqui, eu posso chamar da atuação do espírito de Faraó. Nós já pegamos algumas coisas aqui nessa casa. Quando nós lemos lá em Êxodo, nós podemos ver algumas figuras ali muito importantes. O Egito é uma figura do sistema mundo, hoje completamente caído, um mundo completamente arcaico, com a sua maneira de viver completamente fora dos princípios da palavra de Deus. Enfim,
o Egito significa o sistema mundo que nos cerca. Agora, Faraó, claro, é uma figura do próprio Satanás. E Moisés nada mais é que um tipo, uma figura, como ele é um libertador, ele libertou, Deus usou ele para libertar o povo da escravidão, logicamente é uma figura da própria pessoa de Jesus. E há muitas coisas que nós temos que entender aqui dentro do livro de Êxodo. Dei algumas pinceladas já em algumas mensagens aqui na igreja, falando um pouco da atuação de Faraó. Se você quer entender como esse espírito pode atuar na igreja, basta meditar em algumas atitudes, algumas ações de Faraó lá para com o povo do Senhor. No capítulo 1, você já nota claramente que Faraó, diz a Bíblia, que ele foi um construtor de cidades. E diz lá em um dos versículos que ele construiu 2 cidades que foram consideradas cidades armazéns. A cidade de Pitom e também a cidade de Ramsés. Agora, como essas cidades foram construídas? Ele usou o povo de Israel como instrumento para construir aquelas cidades. Na verdade, eram escravizados, subservientes de Faraó, e isso é uma figura de muita coisa que está acontecendo na igreja hoje. Infelizmente, há ministérios não alinhados com Deus, ministérios que procuram vivenciar o seu ministério fora dos princípios de Deus e que simplesmente usam o povo através do controle, através da manipulação, para construir grandes impérios. Então, como Faraó construiu essas cidades, usando o povo, manipulando, escravizando, infelizmente, em nossos dias, nós temos notícias de quantos impérios têm sido construídos através de pessoas sendo subjugadas, debaixo de uma tirania, de um líder completamente autoritário. Agora, nós estamos vendo o Senhor intervindo de maneira tão tremenda, e as próprias plataformas digitais colocam diante de nós quantos impérios estão caindo. Deus está mexendo na igreja nesses dias. Diga ao seu vizinho, Deus está mexendo na sua igreja nesses dias. E há muitos impérios sendo sacudidos. Faraó hoje é assim. E alguns líderes que agem, na verdade, como Faraó. Agora, se você vai lá para o capítulo 8 de Êxodo, você vai ver uma outra linha de operação desse espírito. No capítulo 8, você vê no comportamento de Faraó alguém que procrastinava o tempo todo. Eu tenho dito ultimamente, para mim, a procrastinação nada mais é que a rebeldia em câmara lenta, porque a pessoa sabe o que tem que fazer, ela vai postergando e vai vivendo como em câmara lenta. É uma rebeldia que vai se revelando pouco a pouco, a pouco a pouco. Ela sabe o que tem que fazer, ela tem uma palavra de Deus, tem uma orientação do Senhor, no entanto, ela vai deixando para amanhã. A procrastinação nada mais é do que empurrar com a barriga para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje. Você lembra da experiência lá no capítulo 8, você pode ler em casa depois, quando houve a invasão de Rãs? Se fosse hoje, eu acho que Faraó ia abrir um restaurante. Mas a Bíblia diz que o seu palácio ficou repleto de rãs. Na sua cama, no seu quarto, no forno, na cozinha, onde ele ia tinha rãs. E ele vai pedir então para Moisés que tirasse aquelas rãs, fizesse oração e tirasse aquelas rãs. Mas quando Moisés pergunta a ele, quando você quer que essas rãs saiam? Quando que você quer ficar livre das rãs? Você lembra o que ele respondeu? Ele disse, não, eu quero que tire já. Ele disse, não, amanhã. Sabe o que é isso? Procrastinação. Aquele que procrastina, eu sempre digo, é aquela pessoa que deseja dormir uma noite mais com as rãs.
Diga ao seu vizinho: na tua caminhada com Deus, você tem que renunciar qualquer forma de procrastinação. Diga a ele: nunca queira dormir uma noite mais com as rãs. Foi exatamente isso que ele quis: dormir uma noite mais com as rãs. O que procrastina, dorme uma noite mais com as rãs. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre esses dois pontos. O que eu quero ver aqui é uma terceira área da operação desse espírito. Você vê que quando o povo de Israel estava para sair lá do Egito, Deus levanta Moisés. Ele foi criado na terra do Egito, em toda a cultura do Egito, você sabe toda a história. Ele viu lá, ele entendeu que era um hebreu, quis fazer uma libertação pela força da carne, foi lá, matou um hebreu, depois teve que ir lá para o deserto, ficar foragido, fugitivo do deserto, e ali teve uma experiência com Deus. Deus se manifesta a ele no meio de uma sarça e o chama para onde? Para voltar lá do Egito, com um propósito: tirar o povo da escravidão. Aí você vê claramente, quando Deus levanta Moisés, Faraó, para liberar o povo, começou a entrar numa espécie de negociação. Então o espírito de Faraó muitas vezes vai agir na igreja, tentando levar cristãos a tentar negociar com Satanás princípios que são imutáveis, princípios que não podem ser alterados. E da mesma maneira que Faraó, por 3 ocasiões, tentou negociar com Moisés, quem sabe para muitos cristãos, Satanás vai vir tentando negociar alguns princípios que são imutáveis dentro da palavra de Deus. Vamos ver algo aqui muito importante nessa manhã. Eu quero ser bem breve para nós orarmos no final. Veja, o povo de Israel estava ali escravizado por 400 anos. Deus levanta um libertador, queria tirar o povo da escravidão. Agora, Faraó, quando se deu conta disso, ele começou a trazer algumas propostas, e completamente furadas. E são os tipos de propostas que muitas vezes o inimigo vai trazer diante de um crente, diante de um cristão. Por favor, nós não temos a projeção aqui, então quem tem Bíblia, o pessoal já está acostumado com a projeção, a maioria vem sem Bíblia aqui, mas você tem no celular. Veja aí Êxodo 8. Versículo 25 a 27. A primeira proposta de Faraó. E essa proposta que muitas vezes o inimigo vai tentar trazer diante de nós. A palavra do Senhor diz assim: então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Aonde? Nesta terra. Diga isso: nesta terra. Ou seja, no Egito. O que Faraó estava aqui propondo? Tudo bem, vocês podem servir o Deus de vocês, vocês podem servir a Deus, podem oferecer sacrifício a eles, mas não precisa sair do Egito, fiquem aqui, ofereça aqui na terra. Respondeu Moisés: não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Primeira proposta, Faraó: tudo bem, vocês podem servir a Deus, mas vocês não precisam sair aqui do Egito, permaneçam aqui.
Falei há pouco que o Egito nada mais é que a figura do mundo caído, com seus padrões fora da Bíblia, com seus padrões fora do reino de Deus. Verdade é que há muitas pessoas que até têm recebido Jesus, no entanto, nunca saíram do Egito. Por quê? Ele pensa igual pensava na velha vida. Ele tem hábitos que nunca foram alterados. Ele tem comportamentos idênticos aos comportamentos que tinha quando não conhecia Jesus. E Satanás vai trabalhando muitas vezes na mente dessas pessoas para elas viverem em banho-maria. Passam-se os anos, quem sabe está na igreja, vai nos cultos, realiza diversas atividades dentro da igreja, no entanto, nunca teve nenhuma mudança. E quantas vezes Satanás tem convencido as pessoas para viverem assim? Não tem problema. Você é cristão agora? Não tem problema. Aí ele continua repetindo as coisas que ele repetia antes. Olha o que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João. João ele coloca diante de nós de maneira tão forte a necessidade. Nós entramos para o reino de Deus, nós temos a natureza de Deus agora, e mais do que nunca nós temos que nos despojar de toda a velha vida, as formas que vivíamos, os padrões completamente mundanos. Eu não posso conduzir a minha vida espiritual dentro dos padrões antigos, de pagãos que não conhecem a Deus. 1 João capítulo 5, verso 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Veja que maligno aqui está com a letra maiúscula, se refere a quem? Ao próprio diabo. E diz mais: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa o mundo jaz no maligno? Significa que o mundo é influenciado por Satanás. E nós pegamos hoje, por exemplo, a área política, nós pegamos diversas áreas aí e vemos como há uma influência terrível de Satanás. O mundo da moda, as artes. E quanto mais nos aproximamos da grande vinda de Jesus, o dia da sua vinda, mais coisas horríveis nós vamos vendo dentro do sistema mundo. E quando diz, o mundo jaz no maligno, nada mais, nada menos, está dizendo o seguinte: o mundo está debaixo dessa influência, debaixo desse domínio. Por isso a Bíblia é bem clara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando a Bíblia diz sobre isso, está falando de sistema que nos cerca. É um sistema completamente governado por Satanás. Quantas vezes nós vemos o sistema mundo entrando para dentro da igreja? Na área política, valores da sociedade hoje, que vão totalmente contra os valores, princípios da palavra de Deus. Tivemos uma mensagem há uns meses atrás aqui, coloquei muitas coisas que estão hoje diante de nós, que vai de maneira direta contra alguns princípios da palavra de Deus. Por exemplo, a ideologia de gênero. Cuidado, falei aquele dia, com o IA, com a inteligência artificial, porque pode substituir muitas vezes o poder criativo de Deus que foi colocado em nós. Amados, para mim, estou abrindo o meu coração, inadmissível alguém que pega a palavra de Deus, de repente, recorrer a uma inteligência artificial para trazer uma mensagem para a igreja.
Na minha mentalidade, um líder tem que orar, buscar Deus. O que a igreja precisa ouvir? Qual a necessidade do rebanho? É muito fácil. De repente, lá na inteligência artificial, e vem montado um sermão ali. Ele não paga um preço no sentido de orar, ele não buscou a Deus, não teve lá, quem sabe, uma madrugada de oração para buscar uma revelação de Deus, não tem o trabalho de meditar dentro da palavra de Deus, porque vem um negócio tudo pronto ali. Pode servir lá na área empresarial, tudo bem, mas naquilo que tange ao ministério, as coisas espirituais, é totalmente diferente. E se alguém começa a se moldar isso, está se moldando a esse sistema que nos cerca. E é terrível quando esse sistema mundo, com seus padrões caídos, começa a entrar dentro dos lares, dentro dos casamentos, na educação de filhos, no relacionamento dos pais com os filhos, toma um modelo daquilo que o mundo está agindo, o sistema mundo. Aí a pessoa diz, não, mas não tem problema. Aí você ouve a voz de Satanás, a voz de Faraó. Sirva a Deus, mas não precisa sair do Egito. É o que Faraó diz, vocês podem sacrificar o vosso Deus, mas fique aqui dentro do Egito. E a voz do inimigo vem, sirva a Deus. Mas você não precisa deixar fazer muitas coisas que as pessoas estão fazendo hoje, e que para alguns é normal. Diz a palavra do Senhor, Romanos 12:2, é um dos textos que eu mais uso aqui na casa. Não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma a esse mundo. Outra versão, em vez de declarar esse mundo, diz assim, não vos conformeis ao presente século. Claro que século não está sendo colocado aqui dentro do aspecto somatório de 100 anos. Não. Século está falando exatamente de um sistema presente. E que muitas vezes nos cerca. E que tenta nos influenciar. E atrás desses comportamentos que vêm para nos influenciar, existe uma mente. Existe um mentor de tudo isso. É a mente de Satanás. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma palavra para nós. A Bíblia, ela insiste conosco, não se pareça como as pessoas do mundo, não se comporte como elas se comportam, não tenha a mente que eles têm, não pense em algo semelhante a eles. Eu fiz um gráfico certa vez, uma mensagem, e peguei como alguém se torna inimigo de Deus. Quem lembra disso? Lá em Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Eu fiz um gráfico, e um dos sinais que eu coloquei, como alguém se torna um inimigo de Deus? Quando as pessoas que estão fora do reino de Deus, com seus comportamentos, começam a aplaudir pelos comportamentos nossos, que são semelhantes a eles, pouco a pouco você vai se tornando amigo do mundo e inimigo de Deus. Ser amigo de Deus significa que eu vou ser um problema para o sistema mundo. Agora, se o sistema mundo começa a aplaudir pelos meus comportamentos, que são semelhantes a ele, eu vou me tornando inimigo de Deus e amigo do mundo. Para pensar. Na tua vizinhança, nos teus parentes, lá no trabalho. Veja o que Moisés fala para Faraó.
Quando o faraó diz assim: olha, vocês podem servir ao seu Deus aqui dentro do Egito. Qual foi a resposta que Moisés deu? Disse: olha, os sacrifícios que nós damos a Deus, o nosso comportamento como povo hebreu, faraó, para vocês no Egito, será na verdade uma abominação. Para vocês é um escândalo. E se um cristão, amados, com seu comportamento justo, alinhado com os princípios da palavra de Deus, comportamentos que são ditados pelo reino de Deus, se nós vivenciamos esses comportamentos para o sistema mundo, tem que ser um motivo de abominação. Gente, hoje os cristãos estão sendo julgados. Você vê, por exemplo, a agenda da esquerda, com valores completamente destruídos com relação à família. Se você se coloca de maneira bem clara em cima dos princípios bíblicos, por exemplo, sobre a questão de casamento, se nós nos posicionamos contra a questão da ideologia de gênero, diante do sistema mundo, nós somos questionados. Te chamam do quê? Fanático? Que mais? De religioso? Alguém com a mentalidade arcaica? Os nossos comportamentos têm que preocupar o sistema mundo, tem que ser abominável a eles. Foi isso que Moisés disse: Faraó, como nós vamos servir a Deus aqui dentro do Egito, se os nossos comportamentos, a nossa vivência, para vocês será um escândalo, e com certeza vocês vão nos apedrejar. Jesus diz: assim como ele foi odiado, o mundo nos odiaria. E a primeira negociação de Faraó com aquele povo foi exatamente isso. Não, vocês podem servir o Deus de vocês, mas continua aqui dentro do sistema. Viva aqui no sistema do Egito. E qual é a proposta de Satanás? Ah, você pode ser crente, pode ser cristão, mas você não precisa deixar as coisas que você fazia. E o que nós temos hoje? Líderes, crentes, abraçando a ideologia de gênero. Tem pastores entrando para partidos políticos de esquerda, que são anti-Deus. Um ministro de louvor aí no Brasil, que foi cada vez mais desgringolando. Nós conhecemos ele quando estava bem. Um ministro de louvor que eu sei de onde o Senhor tirou ele. Lá em Goiânia era mendigo de rua, dormindo na sarjeta. O Robson Rodovalho e o César Augusto tiraram ele da rua, foi morar numa casa de recuperação. Foi adotado basicamente como filho lá do apóstolo César Augusto. Ali foi crescendo, se tornou líder de louvor, se tornou pastor. Lá na frente, começou a entrar pelo caminho de aceitar as propostas de Satanás, negociar os princípios de Deus. Ultimamente, ele vai em centro de macumba, tira foto com macumbeira, canta em centro de terreiro, tudo igual. Cristianismo e macumba, tudo igual. Sou a favor de comunismo. E agora, ultimamente, entrou para o Partido dos Trabalhadores, vai ser candidato. Agora, veja, uma espiral decadente, cada vez mais. Por quê? Negociou princípios. Diga ao seu vizinho: princípios de Deus não se negocia. Primeira proposta de Faraó: sirva ao seu Deus sem sair
do Egito. E as táticas de Satanás não mudou. Você pode servir a Deus sem ser fanático. Não tem problema, todo mundo faz isso, gente. O que tem de crente mentindo por aí, gente? Mas tem problema. Mentirinha gospel, white lie, uma mentirinha branca. Gente, você vai para fazer um negócio com alguma empresa, você escolhe uma empresa cristã para não ter problema. E a que mais te dá problema. Foi por que nós saímos com a nossa casa. Disse, olha, para a gente não ter problema, vamos escolher só cristãos. O mestre de obra lá, que levava a sua equipe, cristãos. Um engenheiro, cristão. Arquiteta, cristã. Gente, tivemos problemas com os 3. E um deles, o pastor dele, falou comigo, puxa, a maneira que está agindo com você está totalmente errada. Entra na justiça. Porque começou a trazer prejuízo a mim, até econômico. Eu disse, não, eu não vou entrar, porque nesse caso aí, eu senti que não deveria entrar, porque a Bíblia diz que eu não posso processar um irmão. O que eu fiz? Eu tinha pago todo o contrato lá da casa de mão de obra, antecipado. Para mim, eu preferi perder e liberar ele. Pegar outra pessoa, pagar para outra pessoa, porque ele ia me dar mais prejuízo ainda. Eu disse, olha, vamos fazer um distrato aqui, está liberado, você não precisa devolver nada, está tudo pago mesmo, tchau, vai embora e eu vou ver outra mão de obra. Os funcionários dele, às vezes, chegavam em casa, estavam muito aborrecidos. Por quê? Eu fazia o pagamento dele quinzenalmente, pagava em dinheiro. Ele pagava com cheque pré-datado os funcionários, e muitos não tinham fundo, os cheques. E eu pagava para ele em dinheiro. Um dos funcionários chegou para mim e disse, olha, eu estou muito triste, seu irmão, o que houve? Encerraram a conta da minha esposa, porque fulano de tal pagou com cheque, e esse cheque, então, voltou 2 vezes, fecharam a conta da minha esposa. Só que o dinheiro que tinha ido para ele pagar, o valor tinha sido em espécie. E ele, em vez de passar os funcionários em espécie, passava com cheques ainda de terceiro. Abandonou nossa obra 6 meses, porque estava construindo uma escola para a igreja, não fazia parte, deixou na mão. Gente, um problema sério. Sabe o que é isso? É pessoa que saiu para servir o Senhor, na verdade, acha que saiu do sistema mundo, mas nunca saiu. Está no Egito ainda. Diga ao seu vizinho, quem quer servir a Deus não pode negociar princípios. Agora Moisés ficou firme. Aí vem a outra proposta de Faraó. Veja lá no verso 28, no capítulo 8. Tudo bem, vocês não precisam servir aqui no Egito, mas vão lá para o deserto e sirvam no deserto. Olha, não vão muito longe. Veja o que diz lá o texto. Então disse Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. A segunda proposta de Faraó, tudo bem, vocês vão sair do Egito, pode servir a Deus lá no deserto, mas não vão muito longe. E qual é a proposta de Satanás? Muitas vezes, né, desse aspecto. Sirva a Deus, mas não seja tão fanático como os outros. E leva o crente a viver de maneira superficial. Um cristianismo na superficialidade. E quem vive uma vida cristã na superficialidade
ele não consegue avançar em Deus. Ele vai viver no deserto. Muitas vezes Deus permite, vai controlando o horário para mim, senão eu passo do horário. Fiz um propósito que, deixa o celular comigo aqui melhor. Eu vou coordenando, pode deixar aqui, eu vou coordenando o horário aqui. Vai por mim, esposa, ou seu marido. Ó, 11h36, mais 24 minutos só. Então veja, cristão que vive na superficialidade, ele tem uma vida de deserto. Muitas vezes o Senhor permite a gente passar pelo deserto para tratar algumas áreas da nossa vida. Mas muitas pessoas, elas podem viver um deserto prolongado. Interessante que o deserto que o Senhor nos leva, ele tem um tempo. Chega um momento que vem um ponto final, ele aprendeu lições maravilhosas, mas os desertos nos quais eu entro, por causa de comportamentos meus, de repente, se eu não tiver um discernimento, eu posso viver nesse deserto pelo resto da minha vida, não experimentando as promessas de Deus, não experimentando aquilo que Ele tem para mim, não experimentando a vida abundante. O Egito, já falei aqui, é o sistema mundano, Faraó, Satanás. Canaã é a terra da promessa, é a terra da abundância. Mas entre o Egito e Canaã existe um deserto. E de repente, eu posso ficar nesse deserto. E era a proposta de Faraó. Tudo bem, vocês vão servir a Deus no deserto, mas não vão muito longe. Ou seja, fique na superficialidade. Você não precisa ser um crente radical. Você não precisa tomar algumas atitudes como outros estão tomando. Você não precisa ser um crente radical. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é um cristão radical? Cristão radical é um crente que tem fundamento, tem raiz. Diga ao seu vizinho, você precisa ter raiz. A palavra de Deus declara o seguinte, Efésios capítulo 3, verso 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, arraigados, com raiz. Ainda declara em Colossenses 2, versos 6 e 7, portanto, assim como recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai. De que maneira? Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças, arraigados e edificados. Se há algo que nós não podemos permitir, é simplesmente uma vida superficial. Aí de repente, alguém pensa, eu vou servir a Deus, eu vou aos domingos na igreja, mas eu não vou para uma célula. Eu não quero expor os meus problemas para ser ajudado por pessoas. Eu quero viver no ostracismo. Da minha vida cuido eu. Eu não vou procurar um discipulador, não vou abrir a minha vida. Eu cuido das coisas. Passa uma dificuldade, um problema sério, guarda para si, não vai buscar ajuda. Sabe o que significa isso? É levar uma vida sem profundidade. É o crente que não quer ir mais longe. Na sua vida espiritual, ele vai só até certa altura, até certa medida. E foi aquilo que Faraó falou para Moisés. Disse, não, vocês podem servir, mas não vão muito longe. Diga ao seu vizinho, na tua vida cristã, você tem que ir muito longe. Bem mais além
Só assim, amados, nós vamos crescer em Deus. Só indo além é que nós vamos experimentar as promessas de Deus em nossa direção. Se eu não vou mais além, eu vou ficar sempre no deserto e nunca vou entrar dentro de Canaã. Canaã é o teu destino. Vida abundante é aquilo que Deus tem para você. Mas para isso, primeiramente, eu tenho que sair do Egito, deixar o mundo, esses padrões errados. E eu tenho que não permitir que a minha vida pare, fique estagnada no deserto. Eu tenho que ser um cristão que vai mais além. Eu não vou viver um cristianismo superficial. Estamos vivendo um tempo de um cristianismo sem essência. Um cristianismo completamente light, sem raízes. É aquilo que eu chamo de crentes progressistas. O cristianismo progressista tem valores equivocados. Quantos hoje cristãos totalmente progressistas com relação à Bíblia, eles não veem como um livro que foi inspirado por Deus. Para eles é um livro histórico que foi escrito por homens. Claro, foi escrito por homens, sim, porém homens inspirados, porque a Bíblia diz que, lá em Pedro, que o Senhor inspirou a homens, e não há nenhuma profecia que seja de interpretação humana, mas elas são inspiradas pelo próprio Senhor. Paulo escreve a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada serve para corrigir, demonstrar, redarguir, ensinar. Agora, o cristianismo progressista, essa é a visão equivocada da Bíblia. É um livro humano. Pega os milagres, nós cremos no sobrenatural de Deus, inclusive é o slogan para nós esse ano: avançar e prosseguir no sobrenatural. Mas um crente com mentalidade progressista, ele vai buscar uma explicação lógica, racional, para todo milagre que a Bíblia descreve. E ele vai procurar de uma forma natural. Não, isso aconteceu por causa disso. Tento explicar a questão da abertura do Mar Vermelho. Ah, não, é porque veio um vento oriental tão forte, um furacão, e tocou as águas e o mar se abriu. Ele não consegue admitir que um tocar da vara de Moisés, de maneira tão milagrosa, o mar se abre. Por quê? Porque ele age de uma maneira completamente racional. Aquilo que é sobrenatural, ele descarta. É o cristianismo completamente progressista. E infelizmente entrou para dentro da igreja. Ah, não existe operação de demônios. Se há uma manifestação tão forte, aquilo não é demônio. É uma disfunção emocional. Tem que levar ele lá no psicólogo. E leva muitas vezes um psicólogo não cristão, endemoniado, que até atua por influência maligna, e o camarada é crente. Já tivemos oportunidade, gente, de aparecer, por exemplo, no Silce, crente com mentalidade progressista, e que foi submetido à libertação. E ele é um crente de berço, de uma igreja histórica, mas com a vivência completamente progressista. Aí consta na ficha de libertação que ele sempre consultou pessoas que mexiam com benzimentos e simpatias. Crente. Fez inúmeras simpatias para filhos. Aí você pergunta, mas você não era cristã, então você praticou com os filhos simpatias? Não,
eu sou cristão de berço, nasci já cristão. Minha família era crente. Mas e essas simpatias aqui? Pelo seguinte, meu filho estava doente, a gente fez uma oração, não aconteceu nada, então a gente foi procurar uma benzedeira. E outros procuram até feiticeiro, gente, para tomar garrafadas, para participar de rituais buscando cura. Por quê? Porque aquela igreja tem uma mentalidade progressista, não crê que o Senhor cura, que o Senhor faz milagres, que os demônios podem ser subjugados à autoridade do Senhor. Sabe o que é isso? É uma vida cristã superficial. Entraram na conversa de Faraó, saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Estão aonde? Servindo a Deus no deserto. Não vão mais além. Diga ao seu vizinho: cuidado com as propostas de Satanás. Terceira proposta. Está vendo que a tática de Satanás não mudou. Aquilo que Satanás instigou Faraó, no sentido de bloquear o povo, é a mesma tática em nossos dias, para impedir o cristão de ir além, de impedir que ele tenha uma vivência dentro da cultura do reino, vivendo naquilo que a palavra de Deus declara, para impedir o cristão de ir mais além e ter simplesmente uma vida na superficialidade, sem raiz, sem fundamento. Agora veja a terceira tática aqui, capítulo 10, versos 7 ao 11. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam o Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide servir o Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Responderam Moisés: havemos de ir com todos os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, ou seja, com tudo aquilo que nos diz respeito. Porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, e eu vos deixar ir, a vós e a vós pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Olha qual foi a proposta de Faraó agora. Ele viu que já estava sendo vencido, que o povo não queria ficar no Egito, não queria os padrões mundanos, tampouco queria ficar no deserto, na superficialidade. Agora o que ele propõe? Atacar a família. Tudo bem, os homens são liberados, mas deixa as mulheres, os mais idosos e as crianças aqui no Egito, e vão vocês celebrar uma festa ao Senhor. Gente, Faraó quis tocar na família agora, viu que estava perdendo completamente. E quantas vezes nós vimos na igreja pessoas que estabelecem uma vida cristã fracionada. De que maneira? Bom, me converti, estou no reino de Deus. Na minha vida espiritual, a minha vivência na igreja, Jesus é o Senhor. Mas naquilo que diz respeito à minha família, eu posso conduzir as coisas. Eu não preciso de intervenção do líder da célula, eu não preciso de intervenção aqui do ministério pastoral da igreja, da liderança. Eu entrei para o reino de Deus,
O Senhor conduz a minha vida espiritual, mas naquilo que diz respeito ao meu trabalho, eu sou mais eu sou capacitado, e quer conduzir a sua vida profissional, a sua economia, desalinhado com os princípios da palavra de Deus. São pessoas que muitas vezes têm percalços financeiros, pessoas que não prosperam. Por quê? Porque eles aceitou uma negociação. Tudo bem, na minha vida espiritual, Jesus é conduzir, mas no resto sou eu que conduzo. Era propósito de Faraó. Tem pais, amados, que de repente perde os filhos pequenos na adolescência para o sistema mundo. Porque penso da seguinte maneira: eu sou cristão, mas na idade dos meus filhos, eu tenho que deixar que eles façam algumas coisas, e exime a sua responsabilidade. A parte da igreja que querem terceirizar a educação e o apacentamento dos seus filhos. Cabe aos pais, ao pai e à mãe. Não adianta querer transferir para o Ministério Kids da igreja. Aí eles não estão bem, muitas vezes, com conflitos, porque de repente os pais estão negociando com o inimigo, lança um peso sobre a igreja, lança um peso sobre o ministério que cuida lá dos kids. Puxa, eu vou até sair desse lugar, vou para outra igreja, onde eu vou investir nos meus filhos. Mas ele, como pai, como mãe, não estão investindo. Por exemplo, aqui na casa, Deus tem dado a direção do culto familiar nas quintas-feiras. Os pais com os filhos adorando, meditando e orando. É importante que seja levado a sério isso, gente. Eu vejo algumas crianças aqui na igreja correndo. E sabe o que me vem à mente muitas vezes? Eu olho para os pais e imagino, puxa, com esses pais Deus tem falado coisas, talvez tremendas, que vai fazer na vida deles, através deles. Mas talvez eles nem alcancem isso. Quem vai alcançar esses filhos pequenos que estão aqui. Porque o propósito de Deus na família é algo geracional. Moisés disse assim: não, eu não negocio, vai todo mundo. Vai pai, mãe, vai o idoso, vai o jovem, vai a criança, o gado, as ovelhas, as vacas, vai tudo. Tudo pertence ao Senhor. Vamos servir o Senhor na totalidade. Você já imaginou se Moisés entrasse na jogada de Faraó e negociasse? Tá bom, deixa as crianças aí. Quem conquistou a terra? Quem pisou em Canaã? Foi aquela geração? Não, porque aquela geração tinha morrido, os pais haviam morrido. Quem pisou na terra e conquistou foram aqueles pequenininhos, aquelas crianças amanhã depois. Quem sabe se tem promessa de Deus na tua vida, você nunca vai alcançar, mas os teus filhos alcançarão, porque eles são a tua extensão, e o propósito de Deus não morre. Eu tenho promessa na minha vida que eu não alcancei ainda, coisas que Deus falou, e talvez, eu não sei quantos anos vou viver, e talvez nem vou alcançar, mas a minha descendência vai alcançar, porque é uma continuidade. Então, quando eu olho para essas crianças, eu vejo, puxa, eles serão uma continuidade dos projetos, dos propósitos, das promessas de Deus que estão na vida dos pais. Talvez os pais nem vão alcançar, mas eles vão alcançar e vão vivenciar isso. Agora, se alguém negligencia, não, a idade é coisa da idade dele. Então lá na escola começa a acontecer muitas coisas. O pai, tem pai, gente que é irresponsável, se é chamado da escola, nem vai. Quando vê a notícia que está acontecendo, não, isso, tudo bem, nós somos cristãos, mas esse comportamento dele é pertinente à idade dele. Ele vai crescer um pouco mais, não vai ter mais, vai acabar. Vai botando um pano quente. Gente,
E aquilo vai se acentuando cada vez mais. Quando você entra para o reino de Deus, todos os aspectos da tua vida tem que estar debaixo do senhorio do Senhor. Possamos ser semelhantes a Jesus em tudo, no comportamento, ainda as nossas famílias. Moisés falou: não vai ficar nenhuma unha com vocês, tudo que é nosso nós vamos levar conosco. Tudo que você tem passa pelo reino de Deus. Toda a tua família, aquilo que você tem, está debaixo agora da autoridade do governo de Jesus. Essa é verdadeiramente a vida cristã. Esse é o verdadeiro discipulado, gente. E os teus filhos serão a tua extensão. E eles vão chegar mais além de você. Mas isso depende. Se você não vai negociar, a minha família pertence ao Senhor. Se é um filho tomando o caminho do sistema mundo, se apartar do caminho do Senhor, você tem que lutar de todos os lados. Você vai se levantar com um leão ruginte e não vai permitir isso. Você, mãe, vai se levantar verdadeiramente como uma leoa e não vai se conformar. Não, eu não negocio com o inimigo, eu não permito isso. Eu vou até as últimas consequências, eu vou até a última instância para que algo aconteça. Como aquela mulher lá em Mateus 15. A filha tinha um distúrbio terrível. E diz a Bíblia que ela estava horrivelmente endemoniada. Aquela mulher se propôs aí até as últimas consequências, a última instância, para que acontecesse alguma coisa com a sua filha. E qual foi o final? Uma filha completamente liberta. Por quê? Deus quer levantar uma geração de pais e mães, de cristãos, que não negociam com Satanás os seus filhos, não negociam com Satanás a sua descendência. Se houvesse um negócio ali com Faraó, talvez nunca pisariam na terra, porque a próxima geração entrou e conquistou aquela terra lá nos dias de Josué, e foram os filhos daquela geração passada, porque a bênção do Senhor é geracional. Guarde isso no teu coração. As táticas de Satanás não mudaram, são as mesmas, e é dessa maneira que muitas vezes o espírito de Faraó está atuando dentro da igreja. Eu quero encorajar essa casa aqui a você tomar algumas decisões firmes, sólidas, com fundamentos. Esse ano de 2026, o ano de mover, mergulhar, de caminhar e continuar vivenciando o sobrenatural. Se queremos isso, temos que tomar algumas decisões. Decida-se em nome de Jesus ir mais longe em Deus, além do nível que você vive hoje, além daquilo que você já alcançou. O já alcançou, está bom, muito bom, mas tem mais. Diga ao seu vizinho: com o Senhor sempre haverá mais, e nós temos que entrar sempre no mais. Você sempre tem que desejar o plus, não se contentar simplesmente no nível que está vivendo. Tome uma decisão firme: Senhor, eu não vou caminhar de maneira superficial, na minha vida eu não vou aceitar a superficialidade, eu serei um crente de raiz, arraigado, com raízes profundas. E quem tem raízes profundas, pode vir um maior vendaval, pode vir a maior assolação, ele permanece firme. Que horas são? Meu relógio parou aqui, gente. Acabou a pilha. Esse celular teu é só você mesmo. Tem que mudar de nível, do Galaxy para o iPhone, hein? Então me dá um depoisente.
Nós vamos para ir para os Estados Unidos, né? Você vai dizer, compra para mim depois entre. E eu digo, por exemplo, vá orando e jejuando. Para Deus tocar meu coração. E para mandar recursos também, né? Tome a decisão de servir a Deus, amados, com o teu melhor. Porque quando não queremos uma vida superficial, nós queremos servir a Deus com o melhor que podemos. Olha esse salão aqui. Todo esse imóvel. Essas cadeiras não poderão estar vazias aqui, gente. Quem ganha as pessoas? É o ministério, a liderança? Não, são as ovelhas. Você proponha, eu sairei da superficialidade. Senhor, já nesse ano eu quero começar a fazer o melhor para Ti. Em nome de Jesus. Na tua célula, não queira ser um consumidor. Chegar na terça-feira, como se levasse um aparelho, conectasse com o líder da célula, outras vezes com o co-líder, sugar o que você pode, para viver aquela semana até a próxima terça. Não. Senhor, eu quero ser alguém que vai produzir aqui. Eu estive lá agora na Igreja Batista Betânia. Ele passou todo o material que eles usam lá para evangelismo e discipulado, com muito resultado. Até o pastor Lobo foi pegar lá, pegou o material dele e está aplicando na Igreja Batista Bom Retiro. E a coisa funciona. Aí tem 3 frentes de evangelismo, por exemplo. Tem lá um trabalho que eles chamam de imersão. Faz 2 vezes por ano. De que maneira faz isso? Chama-os em conversa, não crentes. Cada líder de célula, tem 80 células, cada líder tem que levar 10 para esse evento. Vai ser uma chácara muito grande, ficam das 8 às 6. A igreja dá um churrasco para todo mundo. Ministram 5 lições. O amor de Deus, o propósito de Deus para o ser humano, o que Jesus pode fazer na vida de alguém pode se curar nas suas emoções. Eu perguntei se converte, muitas vezes, não, se converte bastante gente. Aí eles fazem também 1 vez por mês. Escolhem um lugar-chave da cidade. Aí vão bem cedinho, às 6 horas. Preparam uma mesa muito grande, bonita, com tudo que é tipo de alimento, iguarias, e oferece um café ali, para quem quiser. Tem gente que vai trabalhando, para trabalhar, para ali para tomar um café. E tem gente lá com violão, ministrando louvor, aí mini pregações, de 3, 4 minutos, dando testemunho, pessoas abordam pessoas ali, olha, você tem alguma necessidade, posso orar com você? Eu perguntei, converte? A gente converte muita gente. Aí ele me deu, vão mandar uns materiais de evangelismo para a gente, e passou todo o material do discipulado. Disse, olha, o pastor Lobo está aplicando lá na igreja dele, e isso está dando um resultado. Agora, nós podemos fazer muitas coisas aqui, né, Marrom, para o reino de Deus, mas isso vai depender de você. Não quero uma vida superficial, eu quero ser, alguém vai produzir na igreja, vai produzir na célula. Se envolva com a obra de Deus. A obra aqui não é feita por meia dúzia de pessoas, não, é da igreja. O ministério, está lá em Efésios 4, compete a quem é o corpo de Cristo. Tem alguns que Deus levanta na plataforma para equipar, para levar as pessoas mais além, para desenvolver verdadeiramente o ministério de Cristo. Tome um propósito, que a sua família seja exemplo, né, em nome de Jesus. Esposa, marido, servindo o Senhor, filhos, plantados na casa do Senhor. Decida servir a Deus com seus recursos econômicos, principalmente nessa fase aqui, são verdadeiros desafios. Logo vai ser colocados os projetos, né, pastor? E os valores também. Talvez vai assustar alguns, mas nosso Deus é o Deus do ouro da prata. E sabe quem vai usar? Eu e você. Talvez são os 2 leptos da viúva pobre e que faz uma grande diferença no reino de Deus. A soma de muitos 2 leptos vai gerar um valor. E a partir do momento que pessoas veem aquilo que está acontecendo,
vamos cair na graça. Eu tenho certeza que as pessoas vão investir dentro dos projetos de Deus. Mas começa pela casa aqui. Estava conversando com o Kerrison dias atrás, não. Começa por nós aqui, pela casa. O teu melhor para o Senhor. Da tua vida espiritual, dos recursos econômicos, do teu tempo. Glória a Deus por pessoas que despenderam tempo para vir aqui, para trabalhar durante esses dias. É em prol do reino de Deus. Aleluia, vamos avançando. E sabemos que tudo o que temos tem que ser colocado debaixo do governo de Deus, do governo de Jesus. Nós não vamos aceitar negociar com o diabo. Nossa casa, nossa família, os nossos recursos econômicos, o nosso trabalho, tudo aquilo que diz respeito a nós, estará debaixo do governo do Senhor. Quero pedir que você se coloque em pé, em nome de Jesus, e vamos orar. Espero que tenha motivado o teu coração nessa manhã, impulsionado você a uma vida realmente de raiz, uma vida radical, uma vida de fundamentos na pessoa de Jesus. Coloque tua mão em teu coração. Aleluia. Eu vou fazer oração, depois vamos levantar uma canção ao Senhor, encerrando esse momento. Pai da glória, sabemos que estamos num momento muito especial aqui como Igreja Rei das Nações, e nós pedimos, Senhor, que haja, na verdade, uma motivação pura, sincera em cada coração. Ó Deus, Tu nos chamas para uma vida cristã radical, uma vida com raiz, uma vida, Senhor, com fundamentos, e nós declaramos que nós não vamos negociar os Seus princípios. Nós não queremos nada pegado a nós, a esse sistema caído desse mundo. Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, os padrões mundanos nós renunciamos. Nós viveremos os padrões do céu, alinhados com a Tua palavra, com os princípios da Tua palavra. O Teu reino tem uma cultura, e nós queremos viver exatamente a cultura do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que nós não vamos viver uma vida cristã no deserto. Porque deserto, Pai, não é estar no Egito, mas também não é estar em Canaã. Viver no deserto é sair do mundo, mas não entrar na terra da promessa, naquilo que Tu tens. E nós não queremos uma vida de deserto, uma vida superficial. Faraó disse, tudo bem, vocês podem servir, sacrificar Deus, mas não estejam indo muito longe. E nós queremos ir longe, sim, exatamente onde o Senhor quer. Pai, há um nível para cada vida que está aqui em Ti, e nós queremos avançar nesse ano de 2026, o ano de mover e perseguir no sobrenatural. Assim nós veremos milagres. No deserto, o povo de Israel, quando estava ali, ele murmurava, ele questionava, ele se rebelava contra Deus. São coisas pertinentes a deserto. Nós não queremos isso de maneira nenhuma. Nós não negociamos as nossas famílias, os nossos filhos. Nós não negociamos as áreas da nossa vida, a nossa área econômica, o nosso trabalho. Tudo está debaixo do Teu governo, tudo está debaixo, Senhor, do Teu senhorio. Ajuda cada pessoa aqui, não somente a entender, ó Pai, mas a vivenciar essa mensagem. Aqueles que não vieram, estão viajando, mas eles vão ver esse vídeo depois, que o Espírito Santo possa falar com eles, Pai. Nós vamos avançar, não como ministério, não como liderança, mas nós vamos avançar como igreja, como casa apostólica que somos, Pai. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra. Ao Teu nome, Senhor, nós damos toda a glória nessa manhã. No maravilhoso nome de Jesus. Amém.